A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Então vamos lá. Boa noite a todos, gente. Eu sou a Luciana, eu sou gerente de programas da Zigurati e eu falo aqui diretamente de Barcelona. Sejam todos bem-vindos à Masterclass que vai se chamar Diferentes Métodos de Estabilidade e Suas Consequências. Antes de começar a sessão, tenho certeza que vocês estão escutando a gente direitinho. Se vocês tiverem algum problema técnico, por favor, comentem ali no bate-papo ou nas perguntas. E durante a transmissão também, se vocês tiverem qualquer problema técnico, podem escrever para mim que eu vou estar todo o tempo olhando, tá? E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Dizer muito obrigada pela participação de todos. E também fazer uma breve introdução do qual que é o objetivo dessa Masterclass, né? Então, o objetivo da Zigurati é transmitir todo o nosso conhecimento, né? O nosso know-how, a nossa experiência de mercado, e nesse caso, dentro do setor aí de estruturas de edificação, e ajudar profissionais como vocês, que estão aqui presentes hoje, ajudar a alcançar os objetivos de vocês e tirar dúvidas com relação a projetos, a casos específicos. E para isso a gente traz profissionais que têm conhecimento do mercado, que trabalham com isso, que são referência no setor, como é o caso do Li Chong, que é diretor do Master de Estruturas de Edificação da Zigurati. O Li Chong, ele é engenheiro civil, é doutor em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, atua em soluções inteligentes em projetos, implantação e operações BIM, e desenvolve projetos de estruturas especiais de grande porte, de fundações, de contenções, de reabilitação e de reforço, e também de infraestrutura rodoviária e saneamento. E atualmente ele é analista de infraestrutura da Controladoria Geral da União. É isso, né, Li? Isso. Ok. E por fim, eu quero lembrar que para todos vocês, né, que essa Masterclass ela está enfocada nesse Master que eu comentei para vocês agora há pouco, que é o Master de Estruturas de Edificação da Zigurati, que a gente está lançando agora em novembro. Vai começar as nossas aulas, né? E todos os conteúdos que a gente lança nessas masterclasses com o intuito de que vocês sintam um pouquinho o gostinho de como que vai ser um pouco a nossa masterclass e também a nossa dinâmica, que é essa proximidade, esse estar perto do aluno o tempo todo. Bom, então acho que é isso. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo da nossa Masterclass de hoje. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem, durante a Masterclass mesmo, ir escrevendo ali no campo de perguntas, que ao final eu vou ler as perguntas e o Li vai responder. Tá bom? Obrigada a todos, tenham uma ótima classe. E Li, fica à vontade, é com você. Tá, ok. Então você só me confirma se vai aparecer aqui a minha tela, tá? Sim. Vamos ver se ela tá. Eu vou fixar, ela na verdade já está fixada no PowerPoint. Vou dar aqui exclusividade para ele aqui, tá? E como falado pela Luciana. Isso, agora sim, Ah, apareceu. ok. Uhum. Então, como falado pela Luciana, essas masterclass, elas são complementos das disciplinas, dos módulos que nós temos dentro de blocos específicos dos cursos que são ministrados dentro da Zigurate. Esse especificamente está falando sobre estabilidade. Então, toda edificação, seja ela em concreto, seja ela em aço, seja ela formada por barras, que são estruturas reticuladas, formadas por placas, cascas e etc., em um conjunto que vai ser formado a edificação, em algum momento ele tem que ser avaliado em termos de sua estabilidade, ou seja, a busca da segurança, da economia e também do desempenho se relaciona à estabilidade da edificação. Então, uma estrutura instável não se tem a segurança adequada, e é exatamente esse aspecto que nós vamos conversar aqui. Então, a nossa agenda
eu vou fazer uma introdução do que seria a estabilidade, qual que é o propósito dela. Vou falar sobre análise linear e análise não linear em termos de contextualização e também em relação aos métodos de análise, que vocês vão ver que dependendo de como que é abordado essa característica das edificações, existem uma gama de possibilidades, e essa gama de possibilidades que perpassam, logicamente e inicialmente por meio de cálculos manuais, eles são reproduzidos, tá? São codificados e vão estar dentro dos softwares, pelo menos mais conhecidos que nós temos aqui no mercado, principalmente quando a gente fala em termos de Brasil. Vou apresentar um estudo de caso, que foi uma perícia, tá, realizada em 2015, e a partir dela nós vamos tirar algumas conclusões que provavelmente vão ser algumas perguntas, algumas manifestações em relação ao porquê dos resultados. E a gente finaliza com a questão das perguntas. Então, vamos ver o seguinte aspecto. Quando a gente desenvolve um projeto estrutural de edifícios, então, tradicionalmente, a gente usa uma análise linear elástica de primeira ordem para determinar esses esforços oriundos dos carregamentos atuantes na estrutura. Então, que carregamentos são esses? São os carregamentos de uso, propriamente dito, e nós temos também os carregamentos externos que vão vir à estrutura, como por exemplo vento, tá? Sismo, tá? Neve, se for o caso, água, tá? Solo. E essa análise, se não for considerada de outra maneira, ou seja, se ela for uma análise de primeira ordem, esses efeitos adicionais provenientes da deslocabilidade dessa estrutura não é levada em consideração. Então, imaginem o seguinte: nós temos aqui em relação ao aqui do lado direito, né, em relação ao nosso, opa, fechou aqui, em relação a um fluxograma, na verdade, há uma maneira organizada de fazer um desenvolvimento de um projeto de estruturas de concreto armado, a partir do pré-projeto, na escolha do tipo da estrutura, do seu posicionamento dos elementos, com a primeira validação de forma, depois com a sua determinação das dimensões, seja ela por experiência, por relação vão-altura, por imposição de projeto, a sua estrutura é idealizada. Então, a partir dessa idealização da estrutura, nós temos em aspecto uma pré-análise, que ela pode ser feita de uma maneira manual, o que costumamos falar de conta de padaria, tá? Muitas vezes para conseguir apurar e ter a maturidade nos processos que a gente vai ganhando maturidade com o tempo. E, logicamente, quanto mais assertivo você idealiza a sua estrutura, melhor ela vai te apresentar os resultados na análise estrutural, que é exatamente a determinação dos esforços internos, porque os externos são as informações colocadas, como os momentos, cortantes, fletores, torsores, cisalhantes e os esforços axiais, tá, dessa estrutura. A partir disso, quando a gente fala na segurança, entramos no dimensionamento do estado limite último, do estado limite de serviço, e como falado, a partir desse momento, os dois últimos itens aqui que vocês veem pela palheta de cores aqui, quanto mais você vai descendo ou desenvolvendo o fluxograma, mais você tem a densidade das cores. Então aqui o detalhamento de armadura e a elaboração das pranchas, que são os entregáveis, eles são os mais importantes no final, que é o que vai para a próxima etapa, que é a construção, que é o desenvolvimento de outras disciplinas acopladas com ele, e a partir disso um retorno depois de um detalhamento de elaboração de pranchas para uma reanálise estrutural é o retrabalho, é uma ineficiência e também mexe com a credibilidade daquilo que você está fazendo. Então,
se a gente leva em consideração os carregamentos, essas ações que são impostas nas estruturas, geralmente as ações gravitacionais, essas ações verticais de uso do revestimento, do piso, do mobiliário e etc., que são considerados, eles fazem o seu caminhamento dos esforços, logicamente dependendo de qual que é a característica da edificação, se ela possui vigas, se ela é de estruturas convencionais, tá? O seu caminhamento do plano a plano e até o solo, ele vai seguir essa essa corrente, ou ele vai seguir o desenvolvimento, tá? Até chegar nas fundações. Geralmente, quando as estruturas são rígidas, geralmente não, quando as estruturas são rígidas, esses efeitos são pequenos e são desprezados. Porém, com o aumento da esbeltez das estruturas e das possibilidades de análise oferecidas por meio dos recursos computacionais, se consegue avaliar muito mais essa deslocabilidade horizontal e eles se tornam mais importantes na questão da segurança e também da viabilidade das edificações. Tá? Então, a primeira situação, eu vou dar um zoom rápido aqui, seria uma estrutura que a gente chama sem deslocamentos, uma estrutura mais rígida, tá? Que a gente conceitua ele como de nós fixos ou indeslocáveis, e na segunda nós temos de nós móveis e deslocáveis, que são esses aqui. Observem que no primeiro caso, o pontilhado representa a minha estrutura original e a estrutura em negrito, o seu comportamento. Então, mediante a sua resposta aos carregamentos, eu posso ter essa deslocabilidade conforme é visto aqui no quadro. Então, esse deslocamento horizontal da estrutura, ele vai me resultar em um acréscimo de esforços que chamamos de segunda ordem. Tá? E esses efeitos sejam significativos, é realmente prudente e também necessário considerar essa sua não linearidade geométrica. Nós também vamos falar um pouquinho da não linearidade física para a obtenção desses esforços finais. Simplificadamente, tá? Não abordando a edificação em toda a sua complexidade, mas imaginemos o seguinte: eu tenho um pilar engastado e livre, submetido a esses dois esforços externos. E para o equilíbrio, quando eu estou falando em relação ao tombamento, eu tenho uma reação aqui que é o MD. Então, o que eu tenho de reação aqui, ele vai ser correspondido pelo meu esforço horizontal vezes o meu comprimento aqui da minha estrutura, ou seja, eu tenho aqui um esforço de primeira ordem. A partir do momento que a minha estrutura apresenta uma deslocabilidade, e essa deslocabilidade ela oferece um acréscimo de esforços que vai ser, logicamente, acompanhado de alguns indícios como as deformações, fissuras, empenamentos e etc. Essas medições, sendo feitas em simulações, vão evitar exatamente esse aspecto de incertezas. Então, novamente, essa primeira parte aqui que nós notamos, nós temos uma deslocabilidade aqui, ou seja, eu considero a minha estrutura deformável, e esse deltazinho aqui, esse acréscimo, ele me representa, ou ele tem uma significância em termos de esforços. Então, essa significância em termos de esforços, exatamente pela minha posição não estar mais na posição original, eu tenho agora uma posição deformada, eu tenho um pequeno acréscimo aqui, que antes eu não tinha nenhum esforço, porque ela está no mesmo eixo da minha estrutura, tá? Em termos de momento, tá? Não em termos axiais, eu tenho aqui esse acréscimo, tá? Que é o ND vezes esse incremento. Então, simplificadamente, eu tenho que a estabilidade
da estrutura relacionada aos esforços horizontais, ela carece desse estudo dos efeitos de segunda ordem que podem levar essa minha estrutura a uma não resolução ou não equilíbrio da mesma. O que seria então a análise linear ou a análise convencional que a gente costuma fazer na graduação? Então imaginemos aqui, eu estou na figura de cima do lado direito, eu tenho uma estrutura submetida a um esforço e nós temos que o comportamento, por exemplo, em relação à minha deslocabilidade é proporcional ao efeito que eu imponho. Se eu estou fazendo uma análise linear, ou seja, proporcional, é uma linha propriamente dita, tá? Como a gente já vê aqui no nosso segundo exemplo, eu tenho uma proporcionalidade para cada incremento de carga, eu tenho uma deslocabilidade conhecida. Se eu dobro esse incremento de carga, eu vou ter uma proporcionalidade que vai me manter essa deslocabilidade. E por ter esse comportamento conhecido, comportamento linear, você consegue extrapolar isso e também antever alguns efeitos como carga última, de ruptura e etc. Tá? Então, a resposta da estrutura em termos de deslocamento teria esse comportamento previsível conforme são os incrementos de carga que se faz. Entretanto, isso não é o que acontece na realidade, não é o que acontece nas estruturas de edificações que nós analisamos. O que a gente analisa, ela entra numa análise não linear, ou seja, a resposta da minha estrutura, ela tem um comportamento desproporcional ao acréscimo de carga. Então, se eu dobrar, triplicar, eu não vou ter um acréscimo correspondente a ele. Eu não vou ter uma linearidade. Eu não vou conseguir manter essa linha aqui. Imaginemos o seguinte: todas as edificações, após serem construídas, foram previstas os carregamentos de uso dessa estrutura, mas a sua ocupação ela não ocorre como ela foi simulada. Ela ocorre cadenciada ou muito esparçada entre os períodos após a disponibilização, vamos dizer, após o habite dessa edificação. Então, os incrementos, sejam elas próximos à cobertura, sejam elas no meio da edificação, a meia altura, elas vão causar esses comportamentos que, logicamente, estão propostos dentro das combinações que nós fazemos a avaliação nos softwares. E a partir dessas ações acontece a questão da não linearidade. E ela pode acontecer por vários aspectos. Quando ela está relacionada ao material, concreto ou aço com módulos de elasticidade diferentes, ou pelo menos de períodos diferentes, tá? Então, a própria questão da resistência entre eles vai causar uma distribuição diferente de esforços, tá? Então aqui eu estou falando da não linearidade física, então estou falando do material, e eu também vou falar da não linearidade geométrica, que é aquela, por exemplo, quando há o desaprumo da edificação, tá? E que ele acaba sendo corrigido ao longo da construção. Apesar de você continuar representando a estrutura simplificadamente como de eixo reto, isso acaba sendo repercutido internamente na estrutura e redistribuído ao longo do seu uso, tá? E trazendo os respectivos efeitos que nós vamos começar a abordar aqui. Então, quando a gente fala em métodos de análise, o que vem na cabeça da gente, quando a gente fala de processo de instabilidade, o primeiro que aparece é o P-delta. Tá? Então, o P-delta, aqui tem até, talvez para alguns, uma novidade, tá? Ou até uma simplificação, que o P-delta ele pode ter na letra maiúscula. Então, o efeito P-delta, tá? Ele leva em consideração a estabilidade global da estrutura. Então, aqui do lado, estou mostrando um pórtico com
com 3 pisos aqui, nós vemos a carga total da estrutura, tá, no topo, e esse acréscimo delta, então representando essa deslocabilidade da minha estrutura como um todo, e nós temos um acréscimo a cada pavimento, que é esse delta pequenininho aqui, aonde esse efeito aqui, tá, é a instabilidade local. E isso, inclusive, é diferente de instabilidade localizada, tá? Que são essas 3 formas de instabilidade que são avaliados dependendo da complexidade da sua estrutura. Então, estabilidade global, instabilidade local e instabilidade localizada. No Brasil, nós costumamos utilizar algumas metodologias para levar em consideração o comportamento da estrutura, e para localizar isso, nós utilizamos o parâmetro alfa, e nós vamos ver um método brasileiro que é o Gama-Z. Então, os métodos de análise que perpassam para a estabilidade se contemplam no P-delta. O primeiro que eu vou comentar aqui é o parâmetro de instabilidade alfa, que foi proposto por Beck e Koenig, como um parâmetro capaz de avaliar os efeitos de segunda ordem em uma estrutura. Então, ele considera, assim como eu fiz simplificadamente nos slides anteriores, um pilar engastado em sua base com carregamento, só que nesse estudo ele é uniformemente distribuído ao longo da sua altura e supondo um comportamento elástico linear. Então, o alfa, basicamente, ele leva em consideração a altura total da edificação, tá? Com a razão da força pelo seu módulo de rigidez, que é o produto da elasticidade vezes a inércia da edificação como um todo. E, logicamente, aqui a gente está falando de método de estabilidade, mas quem teve a oportunidade de passar por isso na graduação vai lembrar que ter o módulo de rigidez da estrutura não é uma coisa trivial. Então, geralmente se usa uma simplificação, que é esse módulo de rigidez, que é o nosso EI aqui, ser correspondido com um pilar engastado e livre, com a mesma altura, com a mesma força, entretanto com deslocabilidades equivalentes entre uma edificação e esse pilar fictício. Tá? Então, esse parâmetro alfa aqui, ele serve de indicador para apontar, como nos slides anteriores, se a minha estrutura ela vai ser de nós fixos ou de nós móveis, antecipando pelo menos em como que vai ser estudado a deslocabilidade da estrutura. Ele é um método, o parâmetro, na verdade, ele é bastante questionável, porque até no estudo de Beck e Koenig, caso se aprofundem, eles são para estruturas bem comportadas, são para estruturas de formas geométricas não complexas, mas ele te dá o primeiro indicativo. Novamente, a partir do alfa, a gente considera o Gama-Z, já proposto por Franco e Vasconcelos, então o método brasileiro, tá? Ele já se encontra desde a versão 6118 de 2003, que foi a que substituiu a de 1980, e ele é válido para estruturas reticuladas. Então, estruturas reticuladas é sinônimo de estruturas de barras, tá? De no mínimo 4 andares. Então, se a minha estrutura tem menos de 4 andares e eu tenho esforços horizontais significativos, eu não posso usar o Gama-Z, mas você pode usar o P-delta, como nós vamos ver a seguir. Então, o Gama-Z, ele é também um parâmetro de instabilidade, tá? Ele acaba se tornando um coeficiente depois, dependendo da estratégia do cálculo da estrutura, mas ele é a razão do somatório do produto de todas as forças verticais atuantes na estrutura, conforme a combinação considerada. Então, diferentemente do alfa, que não leva em consideração os estados, as formas como os carregamentos são colocados, tá? O Gama-Z ele leva em consideração todas essas possibilidades, tá? Em relação aos deslocamentos horizontais. Em contrapartida, com a razão dos momentos obtidos de primeira ordem, tá? Que é o somatório de todos os esforços horizontais
em relação à sua altura, ou seja, é o meu momento de tombamento, basicamente, tá? Quando então a gente acopla o P-delta, a gente fala do P-delta de uma maneira geral, o que a gente aborda é deslocamento horizontal relacionado às forças gravitacionais, ou seja, as verticais, e os esforços horizontais com os meus respectivos deslocamentos, que são as respostas da estrutura. Dentro disso, então, para calcular o P-delta, existem várias maneiras. Eu vou falar de três aqui. Então, um deles a gente chama do método da carga lateral fictícia, tá? Foi proposto por Adams e também é conhecido como o método da carga lateral equivalente ou o método P-delta maiúsculo interativo. Então, ele trata apenas os esforços P-delta, os efeitos P-deltas maiúsculos, ou seja, é um método apenas para análise global e ele ignora os efeitos que eu tenho localmente. Então, ele utiliza um conjunto de cargas laterais para simular os efeitos da instabilidade, tá? Como a gente está vendo aqui na primeira figura, aqui do lado esquerdo, tá? Que mostra uma viga, coluna simples. Tá? Então, a minha equação de equilíbrio ela é dada pelo meu esforço V, né, que é esse horizontal aqui, pela minha altura, e mais aquele incremento P vezes o delta, como nós vimos naquele esquemático. Tá? A partir da generalização de cada uma dessas barras, quando eu for considerar a altura da edificação, eu consigo levar em consideração esse acréscimo que eu vou ter em cada pavimento e no final de todas as interações eu vou ter aí, tá, o esforço axial e o deslocamento final desse elemento, tá? Então, novamente, esse é um método de análise, tá? Que é o P-delta maiúsculo interativo, e ele não leva em consideração esses efeitos locais. O próximo é o método da carga de gravidade iterativa, tá? Lida como os efeitos P-delta aplicando cargas de gravidade, tá? Na configuração deformada da estrutura, e ele foi aplicado a pórticos planos por Stafford e Gayot, e também ele é utilizado de forma interativa. Então, a cada acréscimo nós temos um delta. Depois, na segunda interação, considerando novamente a posição deformada, eu tenho outro delta e assim sucessivamente. Tá? O processo ele começa então com a análise de primeira ordem, aquela análise que não leva em consideração a sua posição deformada, e vai se aplicando essas cargas gravitacionais na deformada para se obter os deslocamentos incrementais. E esse passo vai sendo refeito até que se conseguir uma convergência dos incrementos. Por exemplo, se você colocar aí que ele vai ser incrementado, vai ter a resposta até 0,01 de alguma grandeza. O outro nós chamamos de método da rigidez negativa, aonde o efeito do P-delta pode ser simulado reduzindo-se a rigidez lateral do pórtico, originalmente proposto por Nixon e modificado por Rutenberg, por isso que nós temos vários tipos de pórtico aqui, mas o método original era considerar a estrutura aporticada com elementos fictícios, como nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem, que é essa daqui. E esses elementos fictícios, tá, com propriedades de rigidez negativa, tá, eles trazem tanto os deslocamentos quanto os momentos de segunda ordem. Tá? Ele é similar ao método de carga lateral fictícia, pois o efeito P-delta é obtido por meio de um conjunto de esforços cortantes equivalentes, ou seja, em cada piso, tá, eu faço o incremento
do delta, tá? Entretanto, esse método da rigidez negativa, o efeito é incorporado aí quando a gente fala de método matricial na matriz de rigidez, ao contrário da matriz lateral fictícia que incorpora os efeitos do cortante no vetor de cargas. Então, isso entra, por exemplo, numa disciplina específica que nós temos no Master, que são os métodos de análise, dentre eles, matricial, e também o método dos elementos finitos. Então, o primeiro método ele tinha os elementos fictícios entre os pisos, e já no método modificado por Rothenberg, eu tenho a minha estrutura real em relação ao efeito horizontal dessa minha estrutura com elementos de cisalhamento, ou seja, simulando a minha carga horizontal, e eu também tenho os pilares tendo a minha deslocabilidade, tá, em termos de flexão. Então, esse composto aqui modificado foi para dar mais eficiência a esse primeiro modelo aqui. Vejam então o seguinte, com as características de uma edificação em que ela vai sofrer a absorção dos carregamentos e ela necessariamente tem que se deformar, ela tem que trabalhar, o método de análise P-delta ele pode ser avaliado de várias formas. E essas formas, como eu falei, elas vão se tornando cada vez mais complexas, porque as edificações vão se tornando cada vez mais complexas e elas vão sendo rotinizadas. E a partir disso, de métodos numéricos, vão sendo incrementados em programas de cálculo estrutural. Aí, quando a gente fala isso, eu vou fazer a pequena abordagem, como por exemplo, já que a gente está falando tanto da não linearidade física como a não linearidade geométrica, o efeito P-delta eles são considerados na maioria dos programas comerciais de análise de dimensionamento estrutural. A não linearidade geométrica ela é mais simples de ser observada e de ser absorvida pelos métodos tradicionais. Entretanto, a não linearidade física, que depende do material, depende de várias simplificações. Alguns mais comuns é diminuir a rigidez dos elementos para representar fissuras, para representar exatamente essa minimização da rigidez da estrutura em relação ao seu desenvolvimento ao longo dos carregamentos. O SAP 2000, por exemplo, tá? Ele explica que é necessário uma análise interativa para determinar as forças axiais provenientes do efeito P-delta em estruturas reticuladas, e que tem também que as forças axiais em cada elemento são estimadas por uma análise preliminar. Depois que essas forças axiais são previamente calculadas, as equações de equilíbrio são resolvidas novamente e esse processo vai criando variações de forças axiais e essas interações são feitas até que tanto elas como as deflexões laterais convirjam, atendendo uma tolerância de 0,01 entre a iteração anterior. Tá? Então, é dessa forma que ela analisa o P-delta. O ANSYS, por exemplo, ele assume hipótese das deformações e rotações são pequenas, o efeito na não linearidade geométrica é considerado, adicionando uma matriz da rigidez, uma matriz de rigidez de tensão, que é similar a essa matriz de rigidez geométrica, e ela é então calculada baseada no estado de tensões e ela precisa de no mínimo duas interações, porque uma é para gerar a matriz de rigidez de tensão e a segunda é para você gerar uma para você gerar o estado de tensão e a outra para você gerar a matriz de rigidez. Se essa rigidez adicional afetar as tensões, mais interações vão ser feitas. Se ela não afetar, basicamente você tem aí a convergência dessa sua estrutura. Então, se costuma utilizar um dos métodos numéricos, que é o Newton-Raphson, para você buscar a convergência da análise matricial. O EBERIC, mais conhecido como o software de concreto armado, tá? Ela trabalha com a análise estática linear de primeira ordem de estrutura e, com base dos deslocamentos, são aplicados cargas horizontais adicionais em cada barra vertical.
em função do deslocamento relativo a cada carga. Então, cada uma dessas cargas fictícias são incrementadas às horizontais existentes e uma nova análise vai levando a esses deslocamentos horizontais. Então, com base nesses novos valores, o processo é repetido até que você chega à convergência ou, em algumas situações, caso não convirja, a sua estrutura ela é excessivamente instável e deve ser enrijecida em algum momento ou, logicamente, mudado a sua situação de equilíbrio. Tá? Então, após esse aviso ou esse estudo, você faz novamente, tá, o cálculo da estabilidade da sua estrutura. O TQS ele utiliza algumas hipóteses, então, da mesma forma que o ANSYS, da mesma forma que o EBERIC, ele utiliza a questão dos elementos permanecem planos após deformação, na via Bernoulli, pequenas deformações e rotações moderadas, tá? Material elástico linear, uso do método dos elementos finitos como ferramenta de discretização, é uma opção adicional que você pode fazer, mas em si o TQS ele adota o método Newton-Raphson modificado também para o controle de carga com interações, e como a formulação dele avalia não só a parte global, a parte local, ele é um software que analisa o P delta maiúsculo e o P delta minúsculo. Tá? Então, indiferente de qual que seja o método para a análise de instabilidade, você tem pelo menos a análise global da edificação, em que ela vai te dar alguns parâmetros para, logicamente, você poder intervir. E é onde eu entro no aspecto aqui do estudo de caso. Então, esse estudo de caso é um projeto comercial em 11 pavimentos, com área de quase 4.000 metros quadrados. Ele tinha 34 pilares, com as seções de 20 por 50, 20 por 80, 20 por 90, espaçados em vãos que variavam de 5,47 a 9,38. E todos eles eram ligados com vigas, seções de 12 por 60 ou 15 por 60, e lajes maciças com espessuras de 15 no térreo e 14 nos demais pavimentos tipos. O que aconteceu nesse caso real? Então, é uma edificação que foi calculada, que foi verificada, que foi emitido o memorial, relação de materiais e as peças gráficas e foi executado. Bom, a obra, então, é essa daqui que passou por auditoria, com essas características de quase 4.000 metros quadrados. Nós temos aí quase 30 metros de altura, né, no nível da caixa d'água. Ela já se encontrava na fase de reboco, com as instalações prontas, com contrapiso executado, mas apresentava fissuras na laje do pavimento mezanino, além de fissuras de alvenaria em quase toda a edificação dos pavimentos tipos. Após uma criteriosa vistoria, feita por 2 engenheiros, tá, calculistas, constatou-se que não tinha nenhum tipo de recalque nas fundações, então foi feita também investigação geotécnica, mas as esbeltezes das vigas e os tamanhos dos vãos indicavam baixa rigidez global. Então, com esse sentimento, tá, eu fiz parte dessa análise, optou por modelar essa edificação num software. E por conhecer as características desse software, já que a gente estava falando em problema de rigidez e a busca da análise de instabilidade, fomos buscar um software que trabalharia com o P delta maiúsculo e o P delta minúsculo, tá? Então, trazendo as características o máximo possível de como a obra fora executada, como estava no projeto original e além do que a gente chama do projeto cadastral, tá? Essa avaliação de estabilidade global da estrutura começou a ser feita, tá? O que aconteceu então? Após processar a estrutura, encontrou-se lá nos relatórios, tá? Na análise, os seguintes máximos. Tínhamos um gama Z, como eu falei, era um parâmetro que ele representa a instabilidade, e ele, como norma brasileira, ele está entre 1,1 e 1,3, indicando
deslocabilidade na estrutura, tá? Menor do que 1,1, ele tem, logicamente, sua deslocabilidade, mas é considerado de nós fixos. Mas esse foi um apontamento onde eu tinha na maior direção, que era o 0 a 180, 1,7 indicando e no outro 1,53. Tá? Ambos para essa combinação específica que cada software vai te proporcionar uma combinação, seja ela automatizada ou seja realmente você colocando ela manualmente. Como já apresentamos como já apresentados valores maiores do que 1,5, aqui não G, é um gama, indicava que a estrutura para aquela característica era impraticável, tá? E nós tínhamos um alfa, inclusive, maior do que 0,6, que já indicava que ele era uma estrutura deslocável, tá? Como as alvenarias estavam apresentando fissuras, estavam apresentando efeitos proporcionados pela deslocabilidade da estrutura, isso já era um indicativo que realmente deveria ser feito alguma coisa. Então aqui eu já tinha um efeito localizado, tá? E logicamente, como ela já estava na fase de acabamento, eles iriam ser mais agravados, porque como a gente viu na apresentação, a partir do incremento de esforços, de ações na estrutura, ela vai sendo ela vai se comportando, vai fazendo a redistribuição, mas eu vou continuar ampliando essas deslocabilidades. Então, após sentar, discutir para solucionar o problema, decidiu-se modificar a geometria da edificação a fim de alterar sua rigidez. Mas lembre-se, essa estrutura já estava construída, estava em fase de acabamento. Então a solução foi a inserção de novos pilares, procurando o ponto menos crítico para não afetar logicamente a disposição da estrutura e a perda de área, tá? Melhorando os pórticos que vão dar as rigidez, então isso é uma das metodologias também novamente intrínsecas do Master, quando a gente fala de pré-dimensionamento, fala de disposição de elementos, tá? Então, com isso, em conjunto com os executores da obra, logicamente com o patrocinador, que é quem pagou pela estrutura, com as simulações de cálculo, chegamos a uma solução, tá? Com o menor número possível de pilares. Então, aqui, ó, só para mostrar um dos relatórios, que todo software de cálculo estrutural deve oferecer isso para o usuário. Ele não pode ser caixa preta, tá? Então aqui está me mostrando aqui o meu resultado, tá? Da minha estrutura. E aqui nós tínhamos a inserção dos pilares de reforço, que foram 3, colocados em áreas de escada e elevador, próximo de shaft e no corredor, de forma que não ocasionasse problemas nas salas ou nos apartamentos como estavam lá estabelecidos para ter o menos impacto possível, tá? E também, logicamente, dependendo da posição que estava sendo colocado esses elementos para melhorar a rigidez, deveria haver uma região de engastamento para não ser uma estrutura isolada da anterior. Então tem alguns detalhes como encamisamento, como reforço nesses elementos para que isso tenha sido feito com efetividade. E logicamente isso foi como solução desde a fundação até a cobertura, tá? Perpassando então daquele nosso 1,79 que nós vimos e de 1,5, a estabilidade global então da minha estrutura, ela veio aqui para um patamar bem menor, então de 1,7 foi para 1,14. Nós temos aqui o fator de amplificação dos esforços horizontais, tá? E nós temos aqui o alfa, tá? Que logicamente para essa estrutura aqui ele continuou apresentando um comportamento deslocável, tá? Que era perfeitamente esperado e logicamente depois foi feita uma análise físico e geométrica utilizando o pórtico que a gente chama NLFG do TQS até nós chegarmos aqui em que rigidez se encontrariam as barras
até chegar nas suas combinações em que eram aprovadas no estado limite último, tá? E assim, com o estudo de caso vistoriado, analisado, modelado, verificado, foi feito, logicamente aqui, como eu falei, as intervenções. Então, aonde ele teve que ultrapassar a laje, foi feito um reforço específico para ele manter a sua rigidez e não ter determinadas interferências que nós não queríamos. Aonde ele pegou os elementos como viga, que é aquele que a gente viu no corredor próximo ao shaft, ele tem que se incorporar à viga, fazendo uma nova camada, mas ele sendo integralmente composto na estrutura, e dessa forma você aplicou uma teoria a uma modelagem e a um caso real, tá? Então, a conclusão, aqui acho que eu estou no meu tempo, acho que são 40 minutos, basicamente, que eu já falei aqui. Basicamente, nós temos a aplicação de um ponto específico que, logicamente, dentro de uma especialização, você vai abordar isso em minúcias, tá? E, logicamente, um dia poder aplicar como consultor, tá? Como próprio calculista, porque muitas vezes o problema não foi só a disposição e a análise do calculista anterior, tá? Isso é muito importante, a questão de ética que nós temos que ter com nós, profissionais de cálculo, que determinadas considerações, após serem ponderadas, tem que trazer os resultados esperados, e se não trouxer os resultados esperados, tem que procurar a razão, tá? Aqui eu não entro no demérito do cálculo ter sido aprovado num outro software, mas a questão é que fisicamente a edificação apresentou problemas de estabilidade e que foram possivelmente resolvidas por meio de análise de instabilidade, tá? Então, dessa forma, eu já abro para pergunta, eu deixo sempre esse ícone aqui, que você não precisa sofrer sozinho, vamos sofrer juntos, e assim a gente adquire maiores conhecimentos e a gente continua nessa rede de conhecimento. Só lembrando que a Masterclass, ela não esgota o conhecimento. O que eu mostrei aqui é apenas um pouco do conteúdo que é abordado, tá? Que não é possível a gente trabalhar de uma forma que em 40 minutos de conversa. Luciana, se tiver aí, eu encerro aqui Oi, tô a aqui. minha tela. Tá Voltei, bom, tô vou aqui, voltar sim. para cá. Aham. Obrigada, Nada, Ali, eu pela tua espero apresentação. que tenham gostado da apresentação, mesmo que não tenham gostado, mas que ficaram até então. Eu só vi que bom o público crescendo aqui, à disposição para críticas, para comentários, para dúvidas e etc. Legal. É, eu tenho uma pergunta aqui do Dionísio. Ele pede para eu mandar a gravação para ele depois da Masterclass. Eu não vou conseguir te mandar hoje, Dionísio, mas eu te mando amanhã ou nos próximos dias, que a gente precisa baixar ela. Ele Assim chegou eu consigo atrasado, baixar. né? Ele chegou Dionísio. atrasado. Aham. Mas aí eu tento te mandar assim nos próximos dias, tá bom? Já anotei teu nome aqui e a gente manda. E aí o Coia, José Carlos Coia, Ok. pergunta: como as paredes são não estruturais afetam o cálculo da estabilidade? Bom, as paredes não estruturais, elas costumam afetar minimamente a estabilidade, tá? Porque quando você considera esse cálculo, ele não está dentro, vamos dizer assim, como a gente estava falando aqui, de matriz de rigidez. Entretanto, é possível você colocar a contribuição das paredes para o acréscimo da análise de instabilidade.
porque no final das contas, depois que a sua estrutura ela entra em deformação, os elementos que vão absorvê-lo são exatamente eles que não são estruturais, tá? Então, tanto nós vimos que existe uma metodologia baseada na matriz de rigidez negativa, que aquela barrinha fictícia que entra entre andares, ela pode representar a alvenaria. Então, a alvenaria ela representa basicamente uma barra com a rigidez equivalente dela. E é ela que vai te trazer esses resultados de um pouco de acréscimo, tá? Na melhoria da sua instabilidade, ou ela simplesmente vai te mostrar ineficiente nesse ponto. Pelo menos que eu tenho entendido, a sua pergunta era nesse aspecto. Não sei se a gente respondeu a tua pergunta, José Carlos. Mais alguém tem alguma pergunta? Já agradeceu aqui o José Carlos Coia. E se tiverem outras perguntas, como vai ficar disponível aqui o número, né? Quando forem buscar, podem fazer elas depois, não tem problema algum. Sim, aham. Aqui, ó. Mais uma pergunta. Como foi feita a passagem da armadura do pilar de reforço pela viga original que aparece na imagem? A armadura do pilar de reforço passou por fora da viga? O Isso. Roberto Deixa eu pergunta, voltar aqui Roberto com ele. Buschi. Minha tela voltou, hein? Sim. Tá, então deixa eu ocultar aqui a telinha. Deixa eu botar. Então aqui o que foi feito? Na verdade ele não foi passado só por fora, tá? Tem aqui alguns aspectos aqui que foram os seguintes. Logicamente um processo construtivo, mas foram passados tirantes do elemento superior no posicionamento da viga para eu fazer essa transição até o núcleo do pilar aqui. Então tem não sei se está dando para ver a seta do mouse aqui, tem alguns elementos que a gente colocou ele como trespasse, tá? E devido a isso daqui também não ser suficiente, foi necessário fazer aqui essa armadura adicional na estrutura para incorporar, logicamente, este pilar junto com a viga. Então não foi só o faceamento que você está vendo aqui. Ele teve ancoragens no sentido vertical. Acho que era isso que você estava perguntando. Respondemos a tua pergunta, Roberto. Ok, eu tenho mais perguntas. Perfeito. Peraí, deixa eu subir aqui. O Ricardo Alexandre pergunta: os métodos dos deslocamentos e esforços podem ser conjugados para análise global da estabilidade? Repete para mim, por favor. Os métodos dos deslocamentos e esforços podem ser conjugados para análise global da estabilidade? Tá. Se você está falando do método matricial tradicional, do método das deformações e método das forças, é exatamente na montagem da matriz de rigidez ou na montagem da matriz do vetor de forças que são incluídos esses incrementos. Então, conforme é o método, ou o método lateral, ou o método gravitacional, ou ele vai ser incorporado na rigidez, ou ele vai ser incorporado nos carregamentos, tá? Então, sim, é possível utilizar, mas logicamente você tem que colocar esses acréscimos no sistema de equações. Tá bom, obrigada. Mauro, eu vi aqui a tua mensagem que você também chegou atrasado. Eu vou mandar junto para você também, tá bom? Nos próximos dias. A gente baixa a apresentação e manda. Aqui, o Nélio pergunta: como foi feito o esgotamento na laje onde o pilar passou? O esgotamento que você fala seria o cálculo, porque geralmente esgotamento quando fala é do português lá de Portugal, seria ali no caso você está falando o cálculo do estado limite último dela, não sei se ele está
tá perguntando isso a mais aqui. Deixa eu ver aqui. Ele colocou assim, engastamento. 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 Tá. Isso, Bom, engastamento, perdão. isso. Tá. Aqui é o seguinte, ele foi engastado, logicamente, mas a partir do momento que essa estrutura perpassou ali pela laje, tá? Ela sofreu aqui, deixa eu ver se dá para botar aqui não tem a outra imagem. Então ela foi rompida aqui, foi feito um círculo para colocar a punção. Então foi analisado, ela foi escarificada, ela foi, vamos dizer assim, é, qual que é a palavra que a gente escarificou ela para encontrar as armaduras, para poder fazer o cálculo à punção, se era necessário nesse ponto, e foi feito um reforço específico ali nele para diminuir essas tensões cisalhantes que haveriam ali. Mas não foi feito nem um captel invertido e nem virou um cogumelo aqui depois. Tá? Então ele tem ali um arranjo específico, da mesma forma como esse aqui, mas eu estou sem a foto aqui. Tá? Mas foi feito um tratamento sim para avaliar se haveria ali uma punção específica, até porque a altura dessa laje, ela nem é a mínima para a laje lisa de 16. Nesse caso aqui a gente estava com 14 centímetros, mas ela teve um aspecto ali de cálculo da punção com uma armadura adicional e um engrossamento ali, mas não é um captel. Tá? Um captel tem todo um esquema de armadura ali. Mais Tá alguma? ótimo. Sim, o Henrique Rodrigues pergunta: estruturas de múltiplos pavimentos com arquitetura arrojada e não retangulares, é viável usar os métodos convencionais para estabilidade? Os softwares que usamos são capazes de avaliar isso? Então vamos lá. Excelente a sua pergunta, assim como as demais. Quando você está falando dos métodos tradicionais, então provavelmente você deve estar falando do alfa e do gama Z. Geralmente o alfa e o gama Z a gente está utilizando para estruturas de concreto armado. Tá? Nada impede da gente utilizar para as outras estruturas quando a gente considera ela de forma reticulada. Mas de uma maneira geral, o que a gente usa é o P-delta mesmo. Então, o mesmo P-delta se enquadrando como tradicional, sim, ele é utilizado. O que acontece nas estruturas arrojadas não é nem a questão da instabilidade global, como a gente falou de uma maneira geral aqui, mas sim de uma estabilidade local e localizada, porque muitas vezes você tem um grande problema de fazer o seguinte, de conseguir modelar aquele efeito. Então você acaba perpassando por mais de um software tradicional. Aí entra modelo reduzido, entra você fazer um ensaio específico daquele elemento, daquela estrutura arrojada, entra algumas simulações como túnel de vento, tá? Então, de qualquer forma, as estruturas que têm um comportamento que não é de estruturas bem comportadas, eu falo assim, bem comportado, uma estrutura retangular, tá? Uma estrutura caixote diferente dessas, o P-delta ele vai cumprir o seu papel em cada um dos nós, em cada uma das barras. Mas a partir do momento que você começa a deixar a sua estrutura mais complexa, como uma cortina que não tem nem o plano X nem o plano Y bem definido, então o software ele vai te dar alguma dificuldade, porque ele vai modelar, mas você não vai ter como saber se aquele resultado é o real. É por isso que a gente ainda utiliza modelo reduzido. Por isso que ainda se faz simulação em túnel de vento, tá? Para essas estruturas mais arrojadas. Mas sim, para a estrutura arrojada você consegue fazer com os programas tradicionais, mas aí é aquela questão da maturidade. Você tem que reconhecer que é necessário fazer análises adicionais para determinadas estruturas, que você não faz um Burj Khalifa todo dia. Legal. E tem mais uma aqui também, Li. Fala assim: foi feito reforço de punção para estes pilares? O Nélio pergunta. Os pilares que passaram
por vigas do início ao fim? Não. Aquele pilar que perpassa as lajes foram verificadas pontualmente, como eu expliquei, a espessura de 14 e 15 centímetros. Então foi analisado as superfícies críticas, a C1 linha, C2 linhas, tá? Em os que precisaram, tá? Mas não foi necessário em nenhum deles. Apenas a primeira superfície crítica que foi tratada e assim ele foi dado sequência. Ok, Li, obrigada. Luciane, eu não entendi a sua pergunta aqui que você comentou aqui nas perguntas. E não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Aqui o Danilo. Para estruturas arrojadas, por que não usar softwares baseado em elementos finitos? É a pergunta do Danilo Castro. Tá, então vamos fazer a questão que até o Dionísio, como diz um colega meu, amigo pessoal, né? A gente, como é que é a palavra? Nós somos defensores das normas. Então, as normas nada mais são do que o contexto ou o aprendizado de todos os profissionais envolvidos. Então, ela não é lei, mas ela é compulsória, ela serve como referência. O método dos elementos finitos para estruturas de concreto armado, conforme o item, agora se eu não me engano, agora me fugiu o número do item da 6118, ele não é admissível para fins de dimensionamento. Ele é admissível para conferência. O mesmo se aplica a estruturas metálicas quando você está falando no método dos estados limites. Já no método das tensões limites, você pode utilizar elementos finitos. Então, elementos finitos é uma ferramenta não, é um método consagrado na literatura, um método consagrado na engenharia, é utilizado por programas infinitamente mais antigos e mais tradicionais do que os brasileiros, como Midas, como um SAP, como vários outros softwares que existem. Entretanto, se for essas edificações arrojadas forem necessariamente avaliadas por conformidade de projeto a fins de aferição ou seguir norma, quem estiver avaliando vai apontar. Foi utilizado o método dos elementos finitos. E eu estou falando assim, independente da estrutura ter sido avaliado corretamente. Eu estou falando de papel, estou falando de letra. Então, aqui acho que eu consigo ler aqui, ó, para estruturas arrojadas, por que não usar softwares baseados em elementos finitos? Você sempre pode usar software baseado em elementos finitos. Você só tem que saber que o dimensionamento que você for tirar dos elementos finitos, ele não é aceito pela comunidade. Comunidade é esta que montam as normas brasileiras que a gente segue. Tá? Aí vai cair, por exemplo, em alguns pontos complexos, como, por exemplo, pilares que têm esbeltez maior do que 200. A própria norma brasileira de concreto armado, ela estabelece que não há método para esse tipo de pilar, a não ser algumas exceções que você tem de postes, etc. Então, onde que você vai recorrer? Você vai recorrer a uma norma estrangeira que vai te balizar ou que vai te dar a segurança que você está fazendo alguma coisa que outros fizeram. E aí, nesse momento, os elementos finitos, por exemplo, você utilizando um ACI ou você utilizando um Eurocode, não há essa restrição clara como tem na norma brasileira. Espero que tenha respondido aí, Danilo. Obrigada, Li. Não sei, pessoal, se você tem mais alguma pergunta, senão nós vamos encerrando por aqui. Quando eu boto as perguntas aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, DDD 981354834. O WhatsApp aqui, vocês podem me mandar alguma coisa se vocês quiserem, tá? Não fica restrito a nossa apresentação no Master aqui. Ah, legal, No muito obrigada, Li. Masterclass.
Obrigada a todos. Então, aqui, ó, o Mauro pergunta uma última pergunta. Esse estudo foi anterior à necessidade da norma atual, que exige a verificação de cálculo por um outro calculista? Se não, essa necessidade de verificação teria evitado o problema. Perfeito. O que a gente está vendo hoje na atualidade, que inclusive é defendido por uma das associações que a gente tem, como por exemplo a ABS, tá? Ela preconiza que todo cálculo estrutural ela deve vir acoplado com uma análise, tá? Por um outro profissional. Então, a partir desse momento, quando você começa a calcular edificações e que existe um outro profissional que vai te auxiliar na validação dessa estrutura, para mim não só é salutar, como te dar mais segurança para isso. O que aconteceu nesse caso em específico? esse, essa edificação ela foi calculada, ela foi conferida. Provavelmente, aí eu não vou entrar nesse aspecto do escritório que calculou lá, mas o que acontece comigo, por exemplo, quem modela não valida. Então, na minha equipe aqui, quem modelou não valida a estrutura. E quem validou a estrutura ele tem o objetivo de apontar o que está inconsistente ou não. Então você tem isso não obrigatoriamente, mas se possível, isso é uma coisa que entre escritórios deveria ser bem salutar, tá? Ao invés daquela nossa roda tradicionalmente de falar do concorrente, poderia ter a roda de trabalhar para todos nós termos aí esse mercado enorme aqui do Brasil para todo mundo conseguir calcular. Tá? É uma utopia, mas já serve para alguma coisa. Legal, Li, obrigada De por nada. responder as perguntas, obrigada pela masterclass, obrigada pela participação de todos, viu, pessoal? Eu vou encerrar aqui, então, a nossa masterclass E falar que mês que vem tem e mais, né? A gente só não vai dizer o que com que é, mas mês certeza, que vem tem com certeza. mais. É verdade. Muito obrigada e a gente se vê na próxima, tá bom? Vou Até encerrar mais. aqui, gente. Obrigadão. Tchau. Abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. O organizador